Você sabia que as festas de finais de ano são oportunidades incríveis, mas também esconde uma grande armadilha espiritualmente? Vou mostrar para você. Hoje eu quero te ajudar a se preparar para confraternizações, onde você estará com familiares, amigos, colegas de trabalho e mostrar como que você pode ser luz no mundo sem perder a sua essência cristã. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu preparei dicas práticas incríveis que vão te ajudar, te auxiliar a passar por esse momento. E é claro que se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no canal e já ativa o sininho porque toda semana tem conteúdos exclusivos. Roda a vinheta. O perigo da zona de conforto. Já quero falar com vocês sobre isso. O período de fim de ano, gente, é gostoso. Você traz alegria, brincadeiras, confraternização, ver amigos. Mas nós precisamos tomar muito cuidado porque é um período em que nós que somos, né, que somos cristãos, precisamos compreender que há um momento em que a gente precisa o quê? Demonstrar ainda mais quem nós somos na pessoa de Cristo Jesus. E tem muitas pessoas que nesse período, gente, pisa na jaca. E já quero falar para você mesmo, é justamente sobre isso que eu vou decorrer nesse vídeo para que você compreenda como que você pode se prevenir, como que você pode se cuidar antes mesmo desses momentos acontecerem aí na sua bíblico para você, que fica em 1 Pedro 5:8, que vai falar o quê? Sede sóbrios. O que é sede sóbrios, gente? Tem muitas pessoas que no período de festa perdem a sobriedade. E como que isso funciona? Isso só funciona com bebidas? Muitas das vezes não. Tem pessoas que ela é calada o ano inteiro, mas quando entra numa festa, viram uma tremenda tagarela. Eu não sei se é esse ditado que tem na sua cidade. Tagarela é aquele tipo de pessoa que fala demais. Às vezes você não quer estar ali perto da companhia, a pessoa começa a falar coisas que muitas das vezes não tem nada a ver, muitas das vezes até mesmo com o momento. Então, a Bíblia ela deixa bem claro com relação a sede sóbrios, quando Pedro, né, o apóstolo Pedro traz essa visão para a gente, com relação a ser sóbrio, gente, é justamente não estarmos embriagados em certas situações onde nós precisamos agir com vigilância. E eu vou decorrer para vocês alguns pontos importantes para que você compreenda e já tome muito cuidado com relação a isso, porque eu já passei por muitas situações assim, aonde muitas das vezes eu deixava até mesmo de frequentar algumas celebrações, confraternizações, até mesmo em multinacionais, confraternizações maravilhosas, porque eu não me sentia preparada até mesmo espiritualmente, tá, gente? E eu vou falar para você por que que eu não frequentava esse tipo de festa. Muitas das vezes com um medo, com um temor de não saber como que eu iria me comportar naquele momento. Hoje eu tenho maturidade suficiente para encarar, para estar em um ambiente como esse e saber que eu vou ser exemplo, que eu vou ser luz na vida daquelas pessoas. Mas antes, há 5, 6 anos atrás, eu não tinha essa mesma convicção, né? Então eu ficava meio assim de frequentar. Então o que que eu fazia? Eu preferia não ir. E não é isso que Jesus quer da gente, ao contrário. Jesus ele quer que nós venhamos sim aparecer, que nós venhamos estar no local, para que nós venhamos manifestar o nome dele nesses ambientes também. E o primeiro ponto que eu já quero falar aqui com vocês é cuidado com a influência do ambiente. Nem todo o ambiente que nós frequentamos ou que a gente venha a frequentar serve para o cristão. Nem toda rodinha que você esteja também é favorável ao seu tipo de local. E qual o exemplo que eu trago para você bíblico? O livro de Salmos que tem no seu número 1, no seu verso 1. Bem-aventurado aquele que não anda, né, na mesa, com o conselho dos ímpios, na mesa ali dos escarnecedores. E por que que isso é tão importante para nós? É claro que nós estamos falando aqui da confraternização, mas existem vários outros ambientes que surgem, principalmente no período da faculdade, em que muitos estudos, e dali muitas das vezes nas sextas-feiras, as pessoas vão para o barzinho. É muito de costume isso acontecer aqui na cidade de São Paulo e em muitas cidades também. Então, isso não acontece só em confraternização, já quero deixar esse ponto bem claro para você. Mas, com relação à confraternização, nós precisamos saber também se aquele ambiente a qual foi selecionado, escolhido para fazer aquela confraternização, vai dar para que você esteja naquele local. Muitas das vezes, vamos supor que seja uma boate. Uma boate não é um ambiente de um cristão e está ali naquele lugar. Mas, se depender do tipo, né, a qual você está indo, qual é a sua missão com relação a isso,
talvez você tenha que pedir direção ao Espírito Santo para saber se aquele lugar é o local ao qual que você deve estar por alguma razão ou por algum motivo especial. Mas muitas das vezes as confraternizações geralmente são em restaurantes, né? Às vezes são né? Por exemplo, tive um que foi na churrascaria. Então ali sim, muitas das vezes dá para você ali participar, mas você não vai fazer ou vai agir da mesma maneira que muitas pessoas agem quando estão ali em grupinhos, né? Quando estão daquela forma ali na confraternização. Então, por isso que você precisa ser muito sóbrio, principalmente com o que, gente? Ambiente de fofoca. A palavra do Senhor vai falar, gente, que Deus abomina essa questão da fofoca. Então, esses lugares geralmente predomina muito essa questão da fofoca, das piadas impróprias. Muitas das vezes são piadas carnais, piadas que vão falar de outras pessoas. E ali você dá risada, às vezes você fica até meio acabulada. E você fica ali se sentindo antissocial, porque você quer se parecer com as pessoas. Mas nós precisamos saber que nós somos o sal, né, da terra e a luz do mundo. E nós precisamos brilhar, nós precisamos ser diferentes e não iguais as outras pessoas ou que elas queiram que nós sejamos. E outra coisa importante também é a pressão, né? É aquela pressão muitas das vezes, vai, fulano, vai, vamos. Você acaba ficando meio constrangido em ser chamado de, né, chacotado de cristão, que você... tem um ditado que a gente costuma falar, né? Que é aquele você não se reúne com ninguém, aí você, para poder ganhar fama, para fazer amizade, você acaba indo e você não pode ser conduzido, gente, pelas pessoas, influenciado pelas pessoas. Você precisa, sim, ter sua consciência, você precisa ter discernimento e ser, sim, guiado apenas pela pessoa do Espírito Santo. Se você estiver preparado e você achar que realmente você deve participar e que aquilo ali cabe a você, aí sim você vai. E aqui vai o conselho prático desse primeiro ponto. Não tenha medo de se posicionar com elegância. Se a conversa não te edifica, se afasta discretamente. E o nosso segundo ponto que eu já quero declarar aqui para vocês é cuidado com os excessos. Gente, final de ano é típico de excessos. Excesso de comida, de bebida, de gastos, de confusão, de tudo. E nós, cristãos, nós somos chamados para sermos diferentes. E é justamente nesse ponto que eu vou pegar agora. Nós, cristãos, somos chamados ao equilíbrio. Provérbios 25:28 vai dizer assim: assim como a cidade derrubada é o homem que não possui domínio próprio. Olha que exemplo magnífico nós temos dentro do contexto da palavra de Deus, nos alertando do perigo de quando nós estarmos neste lugar, nós sabermos ser sóbrios. Nós precisamos estar sóbrios, nós precisamos ter discernimento, precisamos ter atenção, cautela. E é nessas horas que nós precisamos ter controle em falar demais, em tomar cuidado ao excesso de bebida, a se misturar também, a tomar cuidado, gente, com os comportamentos até mesmo dos nossos familiares que são inflamados, que tem pessoas que passam o ano inteiro ali, às vezes não fala nem com você, nem nada, mas quando chega no bendito final de ano, é o momento que eles têm para fazer isso aqui, ó. Pois é, inflamar. E aí você já viu a confusão está armada. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com relação a esses 3 itens, né? Que eu acabei de citar para vocês. E o conselho prático desse segundo ponto é: antes de ir ao local onde você pretende ou aonde você foi convidado, ore pedindo domínio próprio. Vá com propósito. E o nosso terceiro ponto que eu já quero decorrer aqui é: seja a luz aonde você for. Deus não nos chama para fugir das pessoas, mas Ele nos chama para representá-lo diante delas, né? Olha que coisa interessante. Lembra daquela passagem, né, de Zaqueu, publicando, né, que Zaqueu era um cobrador de imposto que às vezes usurpava muito das pessoas naquela época, e Jesus, vendo ali Zaqueu na árvore, pediu para que Zaqueu descesse, que ele convia passar na casa de Zaqueu. Zaqueu saiu ali desesperado, decidiu fazer. Zaqueu desceu rápido, todo feliz, preparou a maior festa, e Jesus passou ali com ele a comer ali, mas Jesus aproveitou aquela oportunidade para levar o reino também à casa de Zaqueu, e com ensinamentos bíblicos com base ao seu comportamento, o que ele deveria fazer a partir daquele momento. Então, muitas das vezes é para isso que Deus também nos chama, para nos levar em certos ambientes,
para que nós possamos apresentar o reino de Deus na vida daquelas pessoas. Então agora você vai fazer o quê? Ao invés de você entrar no meio da fofoca, seja pacificadora. Ao invés de você murmurar, ao invés de você participar, traga momentos agradáveis, traga palavras que edifiquem para o meio daquelas pessoas. Troque reclamações por gratidão. Mostre maturidade emocional e principalmente espiritual. E o conselho prático do terceiro ponto é: uma frase sua pode acalmar uma briga, um sorriso seu pode mudar o clima da festa. O nosso quarto ponto é cuidado com as feridas antigas, feridas familiares. Final de ano olha, gente, na verdade é épico acontecer esse tipo de coisa. Você não fala com a pessoa, igual eu já falei um pouquinho anterior, há muito tempo, mas nesse final de ano basta somente uma fagulha para virar um incêndio completo. Então, você precisa tomar muito cuidado com essas feridas antigas, você precisa esquecer, você precisa perdoar, para não deixar para a última hora, para o último momento, aquele momento onde você quer reunir, onde você quer estar feliz, se tornar um momento muito penoso para você e para sua família. Romanos 12:18 vai dizer assim: se possível, tende paz com todos. Tenha paz com todos, não fique esperando o último momento para você pedir perdão, para você se reconciliar. Aproveita a oportunidade hoje que eu estou gravando esse vídeo. Se você tem alguma coisa com o seu familiar, com algum parente, já aproveita para pedir perdão e desfazer esse laço que muitas das vezes está sendo montado para tentar te destruir na virada do ano. Não volte para debates que já te feriram. Outra dica legal é: aprenda a dizer: eu prefiro ficar em paz. Pronto. E outra, nem toda provocação merece resposta. Muitas das vezes, a melhor resposta é você ficar calada. Essa é a melhor resposta. O nosso quinto ponto é: use as festas de confraternização como missão. Olha só que oportunidade maravilhosa você está tendo para fazer isso de uma missão. Ao invés, não uma missão impossível, tá, gente? Mas uma missão possível. Através do quê? Através do Evangelho, através da Palavra de Deus. E sabe o que é mais interessante? Que Colossenses 4, 5, 6 vai falar que nós devemos aproveitar-vos as oportunidades. Então, são oportunidades que em silêncio você pode orar por uma pessoa, você pode agir, mudar o seu comportamento, do que você fazia antes, você não fazer, né? Você tem a oportunidade de trazer pessoas à sua casa que muitas das vezes não vê você o ano inteiro. São 12 meses que as pessoas não te veem, não falam com você, ou às vezes mandam mensagens curtas, e ali você tem uma oportunidade de evangelizar, de trazer uma palavra. Muitas vezes aquela pessoa vai estar ali sofrendo, né? Às vezes vai estar com alguma enfermidade, e você é um canal de bênção para poder falar de Jesus para aquela pessoa. Então, aproveite sim esse período como missão. Aproveite o período da confraternização e seja um missionário. Demonstre Cristo, gente, com atitudes simples. Você é capaz de demonstrar o amor de Deus, né? Através de gestos, através de comportamentos, através de como você fala, através de como você gesticula. As pessoas estão observando você o tempo inteiro. E para finalizar, claro, gente, para finalizar esse vídeo, né, que neste final de ano você possa entrar em ambientes onde você possa ser sábia, onde você pode usar a sabedoria do Espírito Santo do alto para trazer o Evangelho à luz das Escrituras para aquelas pessoas que necessitam, que estão com fome. Não vai ser fome, né, de bebedice, não vai ser fome de comida, de ceia, mas vai ser fome da presença, da palavra de Deus, a qual você será usado muitas das vezes para alimentar essa alma. Que aonde você pisar, a planta dos seus pés, a presença de Deus possa ser percebida através de você. E é claro que se esse vídeo falou com você, já deixa seu like, já se inscreve no canal e escreve uma frase aqui para mim, para que eu conheça, saiba quem você é, de qual lado, de onde você está falando. Eu quero viver este final de ano com propósito. Pois é, já comece já a profetizar na sua vida como será o seu futuro. Te vejo no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Beijos, tchau!